Eu sou a Samantha, este é o Arthur e você está no canal dele, meu, nosso! E hoje nós falaremos do incrível livro do Henry David Thoreau, Walden ou A Vida nos Bosques. Senta aqui agora, que você já fez a apresentação, até tive que ligar a câmera rápido para ter a aparição do Arthurzinho. Bom, se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Estou muito feliz que estamos batendo quase 700 inscritos, é um canal novo. Enfim, até o cão já leu Walden ou A Vida nos Bosques. Não vai você ler? Espero que sim, porque é um livro, eu costumo dizer, divisor de águas. É um livro divisor de águas. Bom, vamos lá, por muitas partes, não quero que fique um vídeo muito longo. Eu amo esse livro. Tá, esse meu exemplar tá em inglês, gente, não vou nem mentir. Mas eu fiquei feliz porque eu vi que tem traduzido. Então, assim, se você não lê inglês, não se preocupe. Tem, ele chama Walden ou A Vida nos Bosques, então você vai encontrar com essa tradução. Eu sou psicóloga, eu não sou de letras, então assim, eu não fico falando a tradução é boa, não é boa, não sei, porque eu vou comentar desta edição, mas, assim, se foi uma tradução bem ao pé da letra, foi bem ok, porque é um livro simples, porque Thoreau era simples, e o Bosque de Walden, enfim, é tanta coisa que eu pensei, por onde eu vou começar, né? Vou começar por... Já ouvi esse nome? Sim, tá até aqui. Já ouviu? Porque ele é também muito famoso pelo Desobediência Civil. Mas isso aqui vai ficar para uma outra hora. Não quero misturar, mas só para você saber. Tem muitas edições que tem os dois juntos. É que esse aqui eu me comprei numa das viagens que fiz para os Estados Unidos porque não tinha tradução ainda aqui no Brasil. Ou pelo menos tinha muito antiga e eu nunca achei. Vamos lá por muitas partes aqui. Aonde que eu quero chegar com ele, por que eu me apaixonei, por que ele é um livro divisor de águas e assim, cada um tem uma experiência única com este livro. Porque a primeira vez que eu ouvi alguma citação, e com certeza você já ouviu alguma, se eu queria enquadrar ele, mas não vai dar, porque aqui eu tô cheia de livros e com a minha luzinha, e quem já tá aqui já sabe, eu não faço roteiro de ficar lendo, ficar cortando, ficar editando, não. É para ser um papo gostoso, informal, nós aqui conversando sobre um autor e um livro legal. Em 1995, eu tinha 15 anos e algum professor passou na sala de aula e virou meu filme favorito depois da saga Star Wars ou barra vice-versa, não sei, saberia definir, Sociedade dos Poetas Mortos. E lá tem uma das grandes citações, não, tem várias, mas lá tem a citação e descobrir, eu vou falar de cabeça, tá? E descobrir que ao morrer não tinha vivido. Isso me pegou profundamente, né? Porque você tem 15 anos, né? E aí você está assistindo um filme que mexeu muito comigo em vários aspectos, e aí tem-se, né, esta frase que é muito impactante, né? Assim, quando eu morrer, eu não quero que quando eu venha a morrer, eu descubra que eu não tenha vivido. Então, tá aqui nesse livro também. Então essa é uma das frases que mais impacta. Bom, mas por muitas partes aqui. Quem foi Henry David Thoreau? Esse livro aqui é autobiográfico? É autobiográfico. É assim, vou recomeçar em que sentido? Eu tinha pensado, né, fazer uma chamadinha mais apelativa, mas eu não gosto dessas coisas. Ele foi morar nos bosques, perto do lago, o bosque de Walden, onde tinha um lago e não tinha nada. Aí você vai falar, nossa, que rebelde. Com 27, ele estudou, tá? Vamos lá por partes. Eu gosto de situar. Ele nasce em 1817. Então, em 1817 ele nasce. O pai dele era um empresário de lápis e obriga ele a fazer faculdade. Ele se forma pela Harvard. Ele nasceu no estado de Massachusetts, numa cidadezinha chamada Concord, que é perto do Lago Walden. Aí você vai falar, nossa, então ele pegou uma barraca de camping e foi ficar? Não, ele não pegou, não foi essa a ideia. Ele quis viver a vida simples, ele quis se questionar a respeito
a vida dele, o que ele estava fazendo aqui nada mais é, nada menos do que um diário, mas não em forma de diário, tá? Porque ele escrevia lá, ele ficou 2 anos e 2 meses. Então ele sai com quase 30 e o livro é publicado depois. Só para vocês terem uma noção, mais ou menos ele morre com 44 anos de pneumonia e faltava 15 anos para a Guerra Civil Americana começar. A gente aqui chama de Guerra de Secessão. Tá com sono, porque a gente curte o frio e eu curto a madrugada. Então achei um horário bom da gente gravar esse vídeo pelo silêncio, por essa paz que tá sem esses calores aqui de São Paulo, enfim. E aí ele fez a faculdade, né? Ele fez uma faculdade de letras e decidiu se isolar. Como eu disse, essa propriedade era de um amigo dele. É uma propriedade bem grande que cedeu a ele porque ele queria fazer um retiro, mas não vai pensando aí que ele foi tipo um eremita, do tipo, quero me isolar da sociedade, não gosto das pessoas. Não, ele queria a vida simples. Então, a vida nos bosques seria um modo dele entrar em contato com como posso dizer, com uma simplicidade, com a contemplação, com as coisas que, como a gente estava, até eu vou fazer assim, eu ia trazer esse livro aqui, que vai ser uma das próximas resenhas, o Oliver Twist, eu falei, não, deixa eu trazer uma coisa mais leve, mais reflexiva para o canal. Não que Dickens não seja ótimo, esse livro vai ficar para a próxima. Ele estava questionando, por que mostrar o Oliver Twist também? Porque com o advento da Revolução Industrial, estava tudo muito rápido, estava tudo muito acelerado, as pessoas... Enfim, se naquela época, a gente está falando que século XIX, já estava, e ele estava vendo que as pessoas não estavam muito atentas, que a vida estava assim, e as pessoas não estavam vivendo, não estavam sequer dando conta, então ele queria desacelerar. Eu fico me questionando o que ele acharia da vida hoje. Acho que ele acharia um porre, para começar, acho que ele nem teria rede social, minha opinião, seria assim, vão viver, eu diria assim, foi uma viagem de autoconhecimento interna também, porque aqui, onde que é um livro que eu digo que é divisor de águas, não dá para eu vou recomendar para todos, jovens, adultos, quem gosta de filosofia, porque ele levanta muitos questionamentos, ele não dá respostas, e isso pode incomodar algumas pessoas. No original, não vou falar que é arrastado, porque ele opta por uma linguagem mais simples, enfim. E aí ele faz esses questionamentos nesses 2 anos e 2 meses, e aí você vai falar, tá, mas você não falou que ele ficou sozinho? Não, ele não ficou sozinho, porque dentro dessa propriedade, ela não ficava muito distante de Concord, que é a cidadezinha lá de Massachusetts, perto aqui de Walden. Ficava tipo, aqui tá 1,5 milha, que eu separei algumas coisas só para pontuar, dar o gostinho, para você se interessar pela leitura. Dá tipo uns 3 quilômetros. E ele, por mais que ele tenha construído a casa com as próprias mãos, ele ia à cidade, ele recebia visitas. Então, esses 2 anos e 2 meses, ele deixa bem frisado aqui, não foi de total isolamento. É que ele gostava de contemplar. E aqui ele era um transnaturalista. Em que sentido? Isso é bem interessante para uma época, enfim. Outra, ele acreditava que Deus estava na natureza, que contemplar as coisas, aspas, simples, era o seu contato com Deus. E tinha uma galera que não gostava muito desse papo, tanto que uma das meninas que ele se apaixonou, ele e o irmão, John, ele tinha um irmão chamado John, que acabou que morreu nos braços dele, ele até psicossomatizou, agora não vou lembrar o certo a doença que o irmão dele pegou, porque ele foi meio que fazer a barba, se cortou e pegou alguma coisa e o irmão morreu em 10 dias. E isso, não sei se também ajudou ele ir para esse, aspas, retiro. O fato é que ele não queria estar naquele momento em sociedade e, enfim, a gente tem aqui uma super obra de arte de já quase 2 séculos, né? Enfim, 2, mas em termos de ano da publicação, porque depois ele volta para a cidade e aí ele termina de escrever esse livro. E aqui também ele tem a ideia
da desobediência civil, porque ele chega a ser preso. Nada de delito que ele cometeu, ele só não pagou uma multa eleitoral de tipo $1 e pouquinho. Ele era anti a escravidão, é óbvio que sim, então ele nasceu de uma família que era contrária à escravidão e por isso que ele não queria pagar a taxa, mas apareceu uma tia, foi, pagou e beleza, ele dormiu só uma noite lá. E que serviu depois de inspiração para a desobediência civil, que inspirou Gandhi, que inspirou Martin Luther King. Então, assim, é um livro bem interessante, mas não dá para a gente dissociar outra obra do autor com a própria, eu diria, autobiografia dele, né? Então, vamos lá. Por que simples? Porque ele acreditava na simplicidade, ponto. Não é que ele não gosta... Enfim, como que o livro é dividido, isso com certeza não deve ter mudado. Ele tem 18 capítulos, é bem descritivo, mas não é cansativo. É um inglês normal para quem for ler no original. E quem for ler em português, não sei, me deixa aí nos comentários, mas eu acredito que não mude muito. Bom, e aí os capítulos são economia, onde que eu morei, e eu morei por quê, qual, né, foi o sentido de eu ter ido para lá. A solitude, isso aqui é bem interessante. As visitas, sim, ele recebeu alguns amigos. Aí ele fala do bosque, aí ele fala... É muito bonitinho quando ele descreve a parte aqui do inverno e a virada para a primavera e depois ele faz a conclusão. Enfim, e aí ele morre sim em 1862, pneumonia já disse, que estou olhando aqui a biografia que é diferente, né, o de trás da edição americana. Enfim, e ele morre com 44 anos. E não foi uma morte triste, não foi nada disso, não, ele viveu mesmo. Bom, então aí tem, então economia, eu separei. Por quê? Porque como é um diário, é que esse livro, essa minha ediçãozinha aqui, enfim, não vou nem falar quantas páginas, quanto nada, mas é um calhamacinho, porque ele, como eu disse, ele descreve bastante. Ele começa, já começando o primeiro capítulo como economia. Porque ele coloca na ponta do lápis, literalmente, o quanto que ele gastou para fazer a casinha dele, as coisas e tal, ele vai descrevendo. Mas aqui fica bem claro, aqui, ó, 1,5 milha de Concord, em Massachusetts, onde ele nasceu, eu construí uma casa com as minhas próprias mãos e eu morei lá por 2 anos e 2 meses. E aqui onde eu estou escrevendo, ele escreveu tudo lá, mas depois ele voltou para a sociedade, por assim dizer, a civilização, como ele escreve, e aí ele retoca e arruma, e elabora, enfim. Este livro, como chegou para a gente, como ele foi publicado foi 7 anos depois, foi publicado aqui, ó, a primeira edição foi 1854, né? Eu chamava Walden or A Life in the Woods, que é A Vida nos Bosques. Bom, beleza, então aqui economia, eu separei, ó, ele faz a tabelinha, sério, gente, ele faz a tabelinha de quanto que ele gastou com o tijolo, como que ele carregou, como que ele trouxe, enfim. Então ele ia, sei lá, uma vez por semana, as pessoas viam, até falavam, imagina, ele não se retirou nada. A ideia não era se isolar e dane-se todos vocês, não, era de poder observar mais a natureza, estar mais próximo a Deus, não entrar na engrenagem da Revolução Industrial, eu diria. E eu diria, então, que é um livro, de certo modo, atual, porque nos faz refletir de até que ponto você está entrando em contato com a sua solitude, para mim é um dos capítulos mais bonitos desse livro, de se fazer uma reflexão, um pensamento, uma autoanálise no sentido de o que eu estou fazendo com a minha vida, o que eu quero, enfim. Então eu separei esse trechinho para falar isso, que eu achei bem importante. Aí ele escreve como que ele construiu, tal, ele observa bastante, então ele observa as formigas, ele observa o barulho, né, o barulho, o silêncio do barulho, os bichos da noite, enfim, o lago. Olha, é um deleite, mas é uma experiência única dele, ele deixou isso bem claro. A contracultura,
a contracultura meio que entendeu mal, porque aqui não é assim, viva a sua vida, que eu não quero descobrir quando eu morrer que eu não vivi. Mas não é no sentido, gente, pelo amor, pelo amor. Não é no sentido de vou viver então a vida louca, a vida é uma só, não tem amanhã, não, longe disso. E eu acho, né, a resenha eu tô fazendo, eu acho que o pessoal da contracultura, os hippies, entenderam isso de modo muito errado, no sentido de uhul, vida, vamos curtir. E não foi isso que ele quis dizer, mas, né, cada um que lê entende de um jeito. E aí aqui me chamou. Então eu separei, até dobrei, que né, é um tipo de livro, como eu disse, né, que a pessoa vai gostar ou não, porque faz você se questionar. E hoje em dia as pessoas não estão querendo muito entrar em contato com seus questionamentos. Não estavam aqui em 1800 e bolinha, quiçá hoje, 2023, quase virando 24. Enfim. E você vai falar como que é a escrita dele? Normal, reta, dá para um inglês iniciante ler tranquilo. E ele tem um toque um pouco de ironia. Por exemplo, aquele escreve assim, minha companhia, eu gostava bastante da companhia da casa, principalmente de manhã, quando ninguém me chamava, porque de vez em quando ele recebia visitas também. Aí ele deixava de propósito só 2 cadeiras para não lotar muita gente. Muitos amigos de uma vez só, ele tinha outros amigos intelectuais, meio filósofos, por assim dizer. Enfim, então ele gostava de conversar, mas assim, visita fica pouco, beijo, tchau, meio que deu, né, o tempo, é isso. Então ele é satírico sem querer ser, é o modo como ele escreve mesmo, enfim. Mas aqui me chamou muito, é uma frase que eu gosto muito e, enfim. Eu vou ler em inglês para vocês. God is alone, but the devil, he is far from being alone. He sees a great deal of company, he is legion. Ou seja, Deus é só, mas é o demônio que está longe de ser sozinho. Ele, enfim, é cercado de companhia, ele está muito mais para uma legião. Então, se Deus é só e o diabo é uma legião, ele está com Deus, porque ele está sozinho, né? Assim, ele está com Deus no sentido assim, ele está encontrando Deus nesse momento de solitude dele, de observar essas coisas, enfim. E aí ele se questiona várias vezes aqui, em vários momentos. Assim, ele levanta esse questionamento para você. E ele deixa claro também, não é que ele não recomenda as pessoas irem para o Walden, porque ir para o mesmo bosque que ele ficou, eu penso assim, né? Eu moro aqui em São Paulo, sou paulistana, me mudei já muitas vezes aqui dentro de São Paulo e fico pensando, eu tenho ousadia, já quem me conhece sabe, espaços pequenos, então esses apartamentos novos de 14, estúdios de 14 metros quadrados, nossa, e é que ele até cita, né, não o metrô, mas ele diria, né, que em outras palavras, né, ficar perto do boteco, ficar perto do metrô, ficar perto do ponto de ônibus, aquela barulheira, assim, isso é vida, e assim, né, ela vai passando, você vai percebendo. E eu sinto falta porque, enfim, eu gostava muito de um bairro que eu morei por 15 anos em que eram só casas térreas com quintal, que você ouvia o barulho passar. Então você não precisa ter um Walden necessariamente. Claro, quem mora no interior tem esse privilégio, mas no sentido que também hoje tem-se muito estímulo, né? Televisão, barulho, a internet, enfim. Mas no sentido de quando eram-se casas, você tinha espaço, você tinha quintal, tinha mato, tinha árvore, tinha passarinho. E eu tô falando do começo dos anos 2000, né? Então falando um tempo assim, né? E hoje não, eu vejo essas casinhas, e quem me conhece sabe que eu sempre passo, casinha que bonitinha, casinha de interior. Eu gosto, e também o interior de hoje, dependendo de qual é o interior, já tem muitos prédios. E para mim perde um pouco essa questão da casa, de você querer estar na casa. E aí quanto menor o espaço, mais a tendência também é você querer sair. E esse querer sair, ele diz aqui em uma das passagens que quando as pessoas lhe perguntam, mas você não é muito sozinho?
E ele rebate, assim, sem ser agressivo, mas, enfim, para algumas pessoas pode soar até que é, do tipo, sozinho, não, seria eu mais só do que quem está no meio da multidão? Acho que não também. Enfim, é, é tanta coisa legal, gente, que não deixem de ler esse livro. Enfim, então daí falei essa parte também. Aí ele segue, até os capítulos têm nomes, aspas, simples, porque ele... O menos é mais, vamos colocar assim, então, né? Eu já falei assim, no começo já falei. Bom, aí a parte dos visitantes também é divertido, mas já adiantei, então vou pular essa parte. Então, assim, os capítulos são bem divididos, são bem focados, e realmente ele fez um trabalho... Ah, ele cita... Tá ali, acho que não dá pra ver. O Arthur está dormindo aqui. Não, tá aqui do lado do Superman. Aqui. Aqui. Ele cita por 2 vezes aqui, tem 2 passagens que ele cita bastante o vídeo, trechos da Metamorfose, e ele cita também Confúcio. Então, assim, dá pra ver que realmente ele estudou letras, que ele gosta de ler, ele também questiona o fato, não de modo direto, das pessoas não lerem, mas o pensar, o elaborar, enfim. E essa questão com a natureza, né? Era um transnaturalista mesmo, de pensar essas coisas, e aí você vai lendo assim, né? E você se depara, ó, Heaven is under our feet as well as over our heads. Então, assim, o céu está sob nossos pés, assim como sob nossas cabeças, enfim. E aí você para, tipo um livro para ser degustado, ao mesmo tempo que dá para você ler rápido. Ele não é truncado. E tanta coisa que eu falei de fazer uma resenha, mas tentar, né, me focar aqui. Enfim, que mais que eu posso falar para vocês de legal, além de várias frases que você já deve ter ouvido que é dele, enfim, pode estar no outro livro, mas muito veio daqui pelo tempo que ele ficou lá. Ai, gente, fiquei enferrujada esses dias sem vídeo. Vamos lá, deixa eu ir para as partes que eu coloquei. E aí é bem bacana também o modo como ele... Aí aqui, né, no capítulo Primavera. Quando ele relata até a temperatura, ó, no dia 6 de março de 1847, estava 32 graus, estava, tipo, né, já começando a degelar o lago, e aí ele vai fazendo várias observações. E aí você vai vendo como essas coisas são bonitas, mas que no dia a dia, você vai falar, tá, aqui não neva, ok, mas vamos adaptar para nossa realidade brasileira, não tem neve, ok, mas de contemplar, às vezes, assim, a beleza de um arco-íris, de contemplar, às vezes, e as pessoas não têm esse tempo. E se você tira esse tempo para parar, talvez você fique com medo de outros acharem que você é louco. Tipo, nossa, que a pessoa tá sozinha e tá triste. Não, tá contemplando, tá aproveitando, porque a vida ela é efêmera. Na verdade, para mim, a grande lição desse livro é essa, né? A vida é efêmera. Então, assim, viva ela do melhor jeito possível. Aproveite essas coisas simples, porque são essas coisas simples que fazem toda a diferença. E, afinal de contas, se você for para pensar bem, a vida não é feita de pequenos detalhes, de pequenas coisas, não é a somatória disso que nos faz estar feliz ou não. Aqui tem uma hora muito bonita que ele fala, eu separei essa questão, que ele fala, mesmo que você seja pobre e não seja rico, não fique mal com isso. O sol nasce, para todos isso é clichê, mas ele quer dizer que vai entrar a luz do sol pela janela do rico tanto quanto pela do pobre. Então, tipo, aproveite essas pequenas coisas simples da natureza, que é onde está Deus, que é, aspas, a religião dele, nesse sentido, embora ele tenha vindo de uma família protestante, mas no sentido de aproveite, de seize the day, né, de carpe diem, e isso está muito no filme Sociedade dos Poetas Mortos. Se você nunca assistiu, assista esse filme, ele é um divisor de águas na vida de qualquer um. Então aqui, aí acho que já tô acabando, acho que eu já falei isso. Já falei. É porque é tão legal. Ah, e aí quase já no finzinho, já tá na conclusão, aí ele coloca assim, fazer aqui uma tradução livre,
porque assim, é tão legal, não tem como. Mas se você tiver essa edição no finalzinho, já na conclusão, página 302, 303, ele, depois de 2 anos e 2 meses, ele deixa os bosques. E aí ele diz, eu deixei os bosques pela mesma razão pelo qual eu fui para lá. Porque talvez eu tenha mais vidas a serem vividas. E não poderia gastar, despender mais tempo nenhum lá com esta vida que ele já tinha vivido. Então, quando você olha e pensa, nossa, que interessante, deu tempo. Eu fiquei me questionando, porque, né, 2 anos e 2 meses, mas, enfim, aí eu somei, né, 24 meses, mais 2, 26, 8, infinito, enfim. Tentei fazer minhas conjecturas, não sei, ele só ficou esse tempo, não sei se foi o acaso ou não, mas ele conseguiu pegar as 4 estações lá em Massachusetts bem definidas, né, primavera, verão, outono e inverno, mas bem definido sentido neve, verão, calor, o degelo da paisagem branca repleta de neve, enfim, coisa que aqui também a gente já não tem mais, e com essas ondas todas bem estranhas, é dispensar mesmo. Enfim, e a frase que eu falei, mas de outro jeito, isso aqui é muito bonito também, love your life, ame a sua vida, por mais pobre que ela seja. Você pode tirar prazer de coisas pequenas, que foi aquilo que eu falei, de apreciar, né? Enfim, ele vai bater bastante nessa tecla naturalista. Muitos dizem ou chamam, enfim. E aí ele termina com The sun is but a morning star, ou o sol é a estrela da manhã. Ele, não posso dizer, fica a lição da reflexão do que a gente está fazendo com a nossa vida, eu diria isso de um jeito bem raso. Ele, de novo, né, vou repetir, ele não é que ele incentiva a pessoa a fazer as mesmas coisas, ou você precisa ir para um bosque, dá para você fazer seu próprio retiro. Mas para mim fica a questão do... vou terminar como eu comecei, do... E ao morrer descobri que não tinha vivido. Porque no fundo, quando a gente vê, tá, ele morreu só com 44 anos, sim, mas a gente tá falando de 1862, então assim, a expectativa de vida era menor mesmo. Nunca saiu ali dos arredores de lá, de Massachusetts, da cidadezinha dele. Tem vontade de ir conhecer, se você estiver por aí, não deixe de conhecer. Não é que virou um museuzinho, acho que sim, mas eu não achei maiores informações quando eu fui procurar. Me peguei bastante pensando porque as pessoas têm essa ideia errônea, né, e de estar na solitude, associar com tristeza, com solidão, e na verdade não. Se a gente não curtir a nossa própria companhia, como a gente vai curtir a companhia do outro? E, enfim, então dá margem a muito pensamento, sabe? E isso eu gosto muito. Estou virei aqui no colchãozinho dele. Isso eu gosto muito porque é o tipo de coisa que, enfim, dá um ar assim de você estar conversando com um amigo. Como eu disse, eu tinha 15 anos, era 95, quando vi o filme, aí fui louca atrás desse livro, não gostava ainda de ler, mas fica para um outro vídeo. E só fui achar lá em 2000 bolinha esse livro nos Estados Unidos. Eu falei, finalmente estou com esse exemplar. E quando eu li, me deu a impressão de um amigo que está relatando algo, mas que entende o que eu estou sentindo, de modos e em escalas diferentes, porque cada um tem sua experiência. Sei lá, né? Não vou ficar aqui usando bordões e clichês, mas fica a reflexão para você. O que eu fiquei muito me questionando nesses dias todos e essa semana com vários pacientes, me veio muito a questão do que ele acharia dessa questão da tecnologia nos dias de hoje, né? De novo, das pessoas estarem no TikTok, enfim. Deixa eu ver rios de não sei quem, deixa eu ver stories do que, deixa eu ver foto de não sei o que.
isso é uma vida que te completa, ou é só uma vida vazia, ou você não tá nem tendo tempo. E aí quando eu vejo que um garoto de 27 anos fez tudo isso, outro dia mesmo foi a resenha de quem eu trouxe pra cá, não vou lembrar, mas também tá 25 anos, então assim, olha a produção que tinha. E hoje tá tão raso, tá tão, sei lá, pobre as coisas. Enfim, vai ficar para um outro vídeo, porque eu não quero que esse fique muito longo. Mas as discussões estão tão ralas, sabe? Então, assim, tá, não quer ler esse? Se você se interessou, depois eu faço a resenha da Desobediência Civil, é um excelente livro também, influenciou, como eu disse, Gandhi, Martin Luther King, eles falaram, então, assim, alguém que parou, que pensou, que refletiu e não ficou de mimimi, eu tô falando isso, porque eu espero que o Nécio, que comentou, esteja assistindo esse vídeo, e se você não sabe o que é Nécio, é, veja no dicionário, não seja um, e foi por isso que eu quis ler muitas coisas, mas vai ficar para outro vídeo. Porque saiu a lista da FUVEST de leituras, e aí só saiu a autora mulher. E aí, assim, eu não sou de comentar em grupos de literatura, eu pego mais indicação de livro, vejo o que as pessoas estão falando, for para agregar. Só que quando eu li aqui, lá, gente, tem os erija, essas coisas, sabe? Esses mimimices, sai. E aí eu escrevi, gente, que era da chatice, porque eu tô achando mesmo. E aí foi onde que eu falei, deixa eu trazer um furor, porque a vontade é de pegar e ir pro bosque mesmo, falar, ai, seus chatos todos. Ah, porque. E aí eu escrevi, nossa, tomara da chatice, porque eu não leio se o autor é homem, se é mulher, se ele era abolicionista ou escravagista, se era branco, preto ou cor-de-rosa. Eu escrevi, acho que alguma coisa assim, gordo, magro, enfim. Mulher, homem, sabe? Eu leio o que for e vou gostar, independente do gênero. E eu só escrevi isso. E aí entrou um Nécio, veja lá o que é, e se você é você que está me assistindo, é você mesmo, porque eu nem respondi depois. Porque eu já tinha me arrependido, não vou pagar. O que eu respondi foi, amigo, eu sou psicóloga, você vai me fazer uma pergunta capciosa e acha que eu vou cair nela. Enfim, aí eu não caí, e nem discuto porque não tem foto, porque eu não vejo a cara, enfim. E o meu Facebook é aberto, qualquer um pode ver. E aí ele mandou uma pergunta bem idiota e eu falei, olha, como psicólogo eu vou responder. E todo estudante de psicologia sabe que o ser humano é um ser biopsicossociocultural. Então, tudo faz, tudo interfere na experiência daquele indivíduo. Então eu gosto sempre de situar o autor e onde ele estava morando, porque não dá para a gente falar do Dickens da Inglaterra do século XIX também, como a Inglaterra de hoje, ou como o Walden dos Estados Unidos também, né, de outro século. E aí eu só pontuei isso de forma bem a encerrar com o assunto para não ficar dando discussão, mais discussão, a entrar e na minha discussão rasa. Eu não gosto de nada raso, porque me dá uma gastura, me dá uma canseira. Nossa, meu pensamento vai embora e não tem nem tempo para ficar na internet, eu nem gosto. E aí eu dei essa resposta e acabou. Bom, não foi minha surpresa, o paciente faltou e eu fui ver, aí tinha lá a resposta desse Nécio aí, que eu espero que você esteja me assistindo. Porque ele falou que além de clichê, bom, mas é um clichê, e eu espero que todo aluno já de primeiro ano de psicologia já saiba, porque a gente escuta isso na primeira semana de aula. E aí ele falou que minha resposta parecia de inteligência artificial. Aí eu fiquei pensando, é um elogio? É um xingo? Porque eu nem sei usar essas coisas. Eu nem gosto. Quem me conhece sabe que eu nem respondo sequer WhatsApp. Assim, quiçá entrar. E aí me chamou a atenção a questão do tipo, que bom que eu gosto de ler, que bom que eu penso, que bom que outros já pensaram, porque também quando a pessoa fala, parece uma resposta que eu pensei, respondi em 2 minutos, e quem me conhece sabe do meu vocabulário, sabe como eu penso, eu já nem edito aqui para ser um bate-papo mesmo, para a pessoa achar que. Então, quer dizer, a gente tá num ponto que as pessoas não estão nem mais pensando que precisa digitar alguma coisa em, sei lá onde que digita isso, para poder ter uma resposta, para poder dar. Não, meu querido, vai fazer agora, em dezembro, 20 anos que eu me formei. Eu sou a época biblioteca, Barça. Não sei nem quantos anos a pessoa tem, não sei nem a cara da pessoa. E aí isso me chama a atenção porque tá ficando muito raso. A geração de hoje não à toa tá aí com QI, e não tô falando de QI em termos de mensuração, que eu também tenho meus Qs com isso. Tem um vídeo aqui no YouTube que eu fiz alguns primeiros,
do livro Flores para Algernon, que trabalha essa temática, enfim. Mas baixo das pessoas não estarem fazendo interpretação de texto, relacionando, e aí fica um mimimi de esquerda, fica um mimimi de direita, e de gênero, disso, de aquilo. E o que as pessoas estão trazendo? Ele sequer imaginou que 200 anos depois, 2 séculos depois, alguém ia estar lendo, e teria sido... É um clássico da literatura estadunidense, com certeza. Mesmo quem não leu esse livro, os americanos todos já escutaram falar do Walden, o cara que foi lá ficar no bosque, mas é muito mais que isso. E de repente um diário pessoal, um escrever, que as pessoas também hoje em dia já, né, não escrevem, não tem esse hábito, então perde-se em vocabulário, perde-se em leitura, enfim. Deveria já ter feito o vídeo que já estaria aqui essa questão. Mas enfim, fica aqui a minha dica de leitura, Walden ou A Vida nos Bosques, do Henry David Thoreau. Depois, como eu disse, talvez a Desobediência Civil, mas vai ficar para o ano que vem. Em contraponto, mas nem tanto, porque eu não quero... Gosto muito de Dickens. Aqui tem As Aventuras do Sr. Pickwick, foi uma das primeiras que eu fiz uns 6 meses atrás, quando o canal foi aberto. Vou trazer essa e trarei um aqui, assim, foi um livro que me surpreendeu, e sim, é de uma autora mulher, tá aí, pronto. Alissa. Gente, olha essa capa, bom entendedor entende, tampa. Mas tampa aqui, no caso, é que esse livro me surpreendeu. Eu fiquei, assim, perturbada durante, assim, a semana toda, porque é baseado num caso real. Tampa aqui, bom, a capa vocês já entenderam, né? Tampa aqui é referência à cidade no estado da Flórida, porque é baseado num caso real de pedofilia de um professora e aluno. E aí me chamou ainda a atenção, porque sem querer eu fui assistir o noticiário e parece que aconteceu que teve uma conversa de WhatsApp entre uma professora e outra, que a professora também maior de idade se interessou por um garoto menor, enfim. E a escrita dela é uma delícia mesmo, mas é um assunto perturbador, bem pesado, mas ela escreve com uma destreza, uma delicadeza que, enfim, valeu a leitura, e por isso eu acho que é válido trazer essa discussão aqui, porque ninguém fala quando é o contrário, mas aí a gente debate essa questão, né? A gente troca essa ideia quando for fazer isso. Por hora é isso, o cachorro já foi pro bosquinho dele, e vou subir esse vídeo agora. Tá chuvoso, espero que você assista, pensa, se interessa pelo livro, compre. Sou tão nabo, e aí nécio, eu sou nesse aspecto, de não sei fazer meu link na Amazon para as pessoas comprarem e eu ganhar a corretagem, a porcentagem, sei lá, que os outros booktubers ganham. Eu não sei fazer isso. Então, é isso, gente. Um bom finzinho de semana. Vamos ver se despedir das pessoas, Arthur. Vem, neném. Então é isso, gente. Boas leituras e até os próximos vídeos aqui do canal. Agora eu vou curtir meu fiote e outras leituras, que Arthur agora me acompanha nas leituras novas. Enfim, é isso, gente. Até os próximos vídeos.